Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim. Pessoal, estamos hoje sem combinar. O pessoal que nos assiste, é bom que eles sabem, a gente não combina nada, é ou não é? Não combina roupa, não combina assuntos. Os assuntos a gente sabe, todo mundo está acompanhando o que acontece durante a semana, a gente vai lá e começa aqui. Né? E hoje está todo mundo de camisa clara, ninguém combinou nada disso. Até o nosso advogado está de camisa clara, ele que sempre é muito sóbrio. Não está de blazer, né? Pois é. Sexta-feira, né? Eustáquio, você estava falando aí do Afeganistão antes da gente começar aqui. Você está muito chocado com o que está acontecendo. O atentado lá foi um atentado de um grupo, né? Estado Islâmico K, que considera o Talibã muito moderado. Eu achei bem interessante isso. Eles acham que o Talibã é moderado. É tipo assim, é o PSTU com o PT, entendeu? É mais ou menos dessa proporção. Mas, Alberto, falando sério, eu fico impressionado com a incompetência dos Estados Unidos. Né? Fica 20 anos ocupando o Afeganistão, não faz nenhuma grande obra, não faz nenhuma grande estrutura, aí fica treinando o governo do Afeganistão, armando o governo do Afeganistão, pondo dinheiro no governo do Afeganistão, e quando a coisa aperta, o governo foge com o dinheiro, o exército entrega as armas para o Talibã e os americanos ficam com um pedacinho de terra em torno do aeroporto para evacuar centenas de milhares de pessoas, né? Perdendo totalmente o controle do país, e nem o Talibã tem controle sobre os grupos mais radicais, né? Então, assim, eu realmente estou com dó do Biden, porque assim, a entrevista que ele deu ontem é uma entrevista muito triste. Eu gosto do Biden, assim, como pessoa, eu acho que é um cara bem intencionado, mas ele entrou numa enrascada impressionante, e a popularidade dele, a curva já se inverteu, né? Ele tinha, até pouco tempo atrás, 10 pontos a mais de aprovação do que reprovação, e agora a curva se inverteu, não só pelo Afeganistão, mas depois a gente pode até discutir também por causa da Covid, né? Porque a Covid está explodindo de novo nos Estados Unidos. Então, assim, quase que o fim antecipado de um governo, né? O Biden vai perder totalmente a base para poder fazer grandes transformações nos Estados Unidos. Olha, eu sou menos cruel que você, né? Quer dizer, eu acho assim, essas coisas midiáticas, né? A Luciana conhece, né, muito bem essa literatura aí, existe o efeito de mídia. Quando Obama capturou e matou o Bin Laden, a popularidade dele foi lá no espaço. Aí passa ali um mês, volta ao patamar que era antes, né? Então é o efeito de mídia positivo, né? Esse exemplo que eu estou dando. Você tem o efeito de mídia negativo, que é o que está acontecendo agora. Você tem tudo aquilo ali, daqui 2, 3 meses, né? Todos os americanos saem do Afeganistão, para de morrer norte-americano fora do país, aí volta a avaliação que está baseado na economia, em outros fatores. Quer dizer, eu acho que é muito provável que isso seja um efeito de mídia, né? E efeito de mídia é isso, ele é passageiro, ele tende a ser passageiro, isso em termos de popularidade. Com relação à saída, né, os Estados Unidos postergaram muito, né? O objetivo de entrar no Afeganistão era pegar Bin Laden, né? E depois aquilo foi postergando. Eu não sou especialista, muito provavelmente se deveu a pressões europeias, né? Enfim, né, para não deixar de fato, né, aquela região ali que tem elementos geopolíticos importantes cair nas mãos de outras forças, né? Em algum momento, os Estados Unidos dizem, olha, não está fazendo mais sentido gastar nessa aqui, né? Ninguém entra com apoio financeiro, vamos sair, né? Mas, né, aquilo é uma coisa que não fazia sentido, quer dizer, de alguma maneira os afegãos têm que resolver. É claro que se eles voltarem e se eles se tornarem um elemento de instabilidade geopolítica, vai haver alguma outra coisa ali, né? Uma intervenção mais bem costurada, né, de todo o Ocidente combinando, uma aliança, enfim, a gente vai ter que ver como vão se acomodar as forças políticas, né?
esse início aí de tomada de poder é um início naturalmente turbulento, né? Muito turbulento. Agora, depois, quem é que vai mandar, como vai mandar, ninguém sabe muito bem ao certo o caminho que... Só completar aquele negócio do Biden é o seguinte, só para lembrar que o Biden era vice do Obama, ficou 8 anos, né, para resolver a questão do Afeganistão e não resolveu. Os Estados Unidos gastaram mais de $1 trilhão para aquilo ali, e hoje, em dia, a força que está se concentrando ali é Rússia e China, né, principalmente a China, né, que tem planejando investimentos, né, de uma a Rota da Seda e o cinturão e Rota da Seda, vai fazer grandes investimentos, integrando. A China já tem grande integração com o Paquistão e depois pode integrar o Afeganistão também. Então, tem gente falando que aquilo ali é o fim da Pax Americana, né? Os Estados Unidos perdendo totalmente influência, e eu acho que dificilmente ele volta a ter alguma influência naquela região. Agora, eu concordo com você que tem um efeito de mídia na questão. Agora, eu vi vários artigos mostrando que uma boa parte, inclusive, dessa queda de popularidade do Biden é por causa da Covid, né? Porque aquela ideia que a Covid ia acabar no 4 de julho, né? E realmente ela diminuiu muito, só que hoje os Estados Unidos já passou o Brasil de novo, né? Está tendo mais de 1.000 mortes por dia, está subindo, está tendo mais de 100 mil casos por dia. Então, assim, é um início de um governo muito ruim. Então, assim, quando um governo começa muito mal, dificilmente ele vai terminar bem, né? O contrário é mais verdadeiro, começa bem e termina mal. Mas começando mal, é difícil reverter. Aí tem eu acho que tem várias coisas assim, eu acho que eu concordo com vocês em termos da questão mais geopolítica, né? Esse suposto desfecho que foi ruim para os Estados Unidos, talvez mostre um pouco essa dificuldade também dos Estados Unidos de manter esse papel, né, com uma ofensiva cada vez maior da China nessa disputa pela geopolítica. Eu acho que a economia dos Estados Unidos também requereu atenção interna maior e mostra essa dificuldade de manter-se como hegemônico diante dos desafios também da política doméstica. Agora, essa questão é a gestão da crise, né? No depoimento dele ontem, eu acho que ele falou que é preciso falar, ou seja, que será duro em relação aos adversários, aos que fazem a ameaça, né? Ele falou que vai caçar até o fim, né? Os autores do ataque e, ao mesmo tempo, falando que vai manter a saída dos americanos. Então, assim, em termos do que ele pode fazer já para segurar, porque é isso que o Roberto falou, crise você tem que mostrar atitude forte e esperar de alguma maneira passar, né? Então, assim, esse é um ponto que é importante. Agora, em relação, para concluir, só em relação ao tumulto, esse vai ser o desafio, inclusive, de qualquer governo que suceda a uma direita polarizada, né? Qualquer governo que vai assumir, o Biden está experimentando agora, e outros países isso vai acontecer também, que eles vão ganhar, mas vão ganhar com uma oposição muito polarizada, muito raivosa, com muito ressentimento, e que vai o tempo inteiro cobrar, e de maneira muito rápida, ações. Então, assim, são os desafios depois que a direita sair do poder, e eu acho que aí é mais extrema, né? Acho que foi nos Estados Unidos e assim vai ser em outros países também. Eu acho o seguinte, ele fez o troço na hora certa. Se ele deixa para fazer isso no meio do governo dele, essa desgraceira toda ia acontecer no meio do governo dele. E aí ia ter mais dificuldade para recuperar, né? Se ele implementar a saída, e quanto mais rápido ele conseguir implementar a saída, melhor, certo? Daqui a pouco já esquecem isso, porque o povo americano não sabe nem aonde é o Afeganistão. Tem a menor ideia de onde fica o Afeganistão, né? Isso foi um fracasso. O povo brasileiro também não sabe, não, viu? Isso foi um fracasso. O brasileiro não fica. A história não se repete, né? Mas as lições da história se repetem.
Novamente, os americanos ocuparam o país, ficaram 20 anos ocupando o país, e a saída é um fracasso. Não é a primeira vez que acontece isso, porque uma coisa é você ir lá jogar bomba no país. Joga bomba de avião com os drones, certo? A outra coisa é você entrar e ocupar. Quando você joga bomba, não morre nenhum soldado teu. A bomba vai lá e mata os inimigos, né? Destrói as coisas dos inimigos e tal. Agora, quando você tem que ocupar, você tem que entrar com veículo terrestre, quem entra é o soldado, a pessoa física, e aí, é um por um. É como um jogo de futebol, é 11 de cada lado. Certo? E vai morrer gente, né? E morreu americano para burro. Né? Estamos falando de dinheiro que eles gastaram. E essa morte de americano tem uma reação da opinião pública interna muito forte, né? Lógico. Então é o seguinte, uma coisa é você gastar dinheiro, outra coisa é perder vida. Então ele, na minha opinião, fez na hora certa, está atrapalhado, cometeu erro, mas, enfim, ele derramou o leite já. O leite está derramado, ele vai sair de lá, e é o seguinte, o problema do Afeganistão, eu acho que eles compreenderam que o problema do Afeganistão não é um problema americano, não é um problema só da Alemanha, dos Estados Unidos. O problema do Afeganistão é um problema da China, um problema da Rússia, é um problema de todos, certo? E todos têm que se responsabilizar. Então, ele saindo, acaba a solução militar. Nós vamos passar para um outro tipo de solução, que é a solução diplomática, a solução comercial, dos acordos comerciais. E o Talibã o problema do terrorismo, desses caras que soltaram a bomba lá no aeroporto, é um problema do Talibã. O Talibã vai ter que ir atrás desses caras, porque se eles quiserem governar, não vão conseguir governar estourando bomba, né? Então, quem assume o poder quer o quê? Quer sossego, quer tranquilidade, não quer confusão, certo? Então, eu acho que vai ter aí um esforço do Talibã, da China, da Rússia, dos países mais próximos ali, para tentar resolver o problema. Os americanos vão embora, e daqui a 2, 3 meses ninguém mais fala de Afeganistão, tá? E aí ele vai poder se dedicar ao problema que interessa, que é o problema interno para ele. Ele está conseguindo aprovar as medidas no Congresso, né? O Senado já aprovou, está tendo um probleminha na Câmara, mas vai passar também, e na hora que ele tiver com a grana na mão, fazendo as coisas, ele recupera a popularidade dele, eu não tenho dúvida disso. Agora, ele precisa, na minha opinião, e ele está indo bem nisso, né? Porque ele parece uma coisa assim, você olha para um presidente americano, você sempre acha que o desgraçado está mentindo, porque o hábito é eles mentirem, manipularem. Todo presidente americano é um mentiroso. Esse Biden, você olha para ele e fica com a sensação de que ele está falando a verdade, porque ele está falando a verdade. Olha, essa porcaria aí está ruim para nós, nós precisamos ir embora, não é um problema nosso, é isso que ele está falando, certo? Eu acho que com o tempo as pessoas vão ter a percepção de compreender o que aconteceu, e o melhor mesmo é ele ir embora, ir para casa, tirar os americanos de lá e cuidar da vida. O Fukuyama andou publicando um artigo recentemente, né? Eu já tinha tido conversas, né, com o Clifford, americano que eu conheço, né, da área de opinião pública. Hoje, o maior debate nos Estados Unidos, de quem acompanha a política de perto, que pensa o país no médio prazo, no longo prazo, não é Afeganistão, não é o plano Biden, não é nada disso. O principal debate é a polarização que a sociedade hoje se encontra do ponto de vista de opinião pública, do ponto de vista político, entre democratas e republicanos. Né? É um passo atrás do que a gente está conversando aqui. Né? O que fazer com essa polarização? Né? Esse é que é o grande ponto deles hoje. Esse é um debate muito relevante lá. Alberto, mas é isso que eu estou querendo dizer. Esse começo do governo Biden, ele está dando toda a munição para o Trump e para a turma do Trump. Né? Se você pega a imprensa americana, é impressionante como é que eles estão criticando o Biden, que é incompetente, que não sabe o que está fazendo, que é fraco. Então, assim, essa polarização, quer dizer, está dando munição, essa retirada atabalhoada do Afeganistão está dando munição para isso. Né? A outra coisa que está dando munição é a subida da Covid. E a terceira coisa, em termos econômicos, eu não sou tão otimista igual o Rocha, porque a questão é a seguinte, Rocha, nós já conversamos aqui um pouco isso, eu acho que esse plano econômico do Biden, ele é muito importante para reativar a economia, o desemprego já está muito menor nos Estados Unidos que no Brasil, por exemplo, né? A economia vai estar reagindo bem esse ano, só que ele é insuficiente, porque
ele está sendo feito à custa de um déficit enorme, um déficit fiscal enorme e um déficit comercial enorme. Vai ser mais de 1 bilhão de déficit na balança comercial dos Estados Unidos esse ano. Quem que está ganhando muito com essa política do Biden? A China, a Alemanha, o Japão, né? Então, assim, isso tudo faz parte de uma crise estrutural dos Estados Unidos, que a gente pode resumir como declínio do Império Americano, né? Que já vem de longa data, e o Biden não vai mudar isso. Por isso que quando o Trump fala America Great Again, né, ele reflete isso, diz assim, ele quer deter esse declínio do Império Americano. Não deteu, é claro, o Trump não vai deter, mas também o Biden não vai deter. Então, essa polarização, ela vai aumentar. Um governo fraco vai aumentar a polarização. E isso é muito ruim para todo mundo. Não sei se é tão simples, viu? A saída que ele tem é fazer a economia melhorar. Se a economia melhorar, ele arrefece a polarização. Se a economia não melhorar, aí vai embora, vai até o final do governo, assim. Eu não sei, esse problema da polarização é muito profundo, quer dizer, a sociedade, por exemplo, tem o livro, né, do Robert Putnam, Our Kids, né, que ele mostra que passou a haver uma segregação maior geográfica de escolas, né? Ele começa o livro fazendo até o depoimento pessoal dele, ele já mais velho, ele quando era criança, na escola que ele estudou, ele convivia com filhos de bombeiros, filhos de policiais, hoje isso não existe mais. E isso se aplica não só aos Estados Unidos, também acontecia no Brasil, né? E a própria forma de morar mudou, a forma de morar era muito mais, né? Você tinha pessoas de baixa e de alta renda no mesmo bairro, hoje você já não tem mais isso, como havia no passado. Então, o fenômeno da polarização é um fenômeno muito amplo, né? Que tem a ver com segregação espacial, segregação de empregos, segregação escolar, tem a ver com opinião pública. Os dados do Pew Research Center, né, mostram isso nos Estados Unidos. Então, é um debate muito profundo, né, esse debate da polarização, que eles começaram, nesse debate que está acontecendo lá, a ideia, né, e que eu acho que faz sentido, que algumas decisões elas precisam de um consenso amplo para serem, né, de fato, tomadas e implementadas, né, e que cada dia esse consenso fica mais distante. Então, assim, não é uma coisa simples que tem a ver com essa ou aquela medida do governo, né? É uma coisa que foi sendo construída num processo longo e talvez para ser desmontada exija também um longo processo. Ninguém sabe, né? É um debate, está aberto. Eu queria trazer um pouco a questão da afetividade. A afetividade é sempre muito importante nessas polarizações, porque os sentimentos são muito importantes, né? Por exemplo, o Alberto falou que essa questão da morte dos soldados impacta muito na opinião pública americana. Eu tive, por exemplo, quando eu estive nos Estados Unidos, eu estava para lá para estudar, ficar um tempo maior, uma hora eu fui procurar carro para comprar. Então, eu comecei a procurar carro e entrava em contato com as pessoas, e aí tinha um senhor vendendo um Cadillac por um preço absurdo, digamos assim, $2.000, sabe? Um Cadillac novinho. Aí, eu entrei em contato com ele, porque eu achei muito interessante, né, a história do carro, e eu falei, mas por que o carro está tão barato? O que está acontecendo? Aí ele me disse assim, olha, o carro está tão barato porque essa venda é um protesto. Eu comprei esse carro para o meu filho, que foi morto na guerra nos Estados Unidos, e esse é o valor do soldo que eu recebi pela morte dele. Então, o que eu queria, na verdade, a única coisa que eu peço a você é que compre esse carro e cuide desse carro. Aí eu disse, olha, eu vou ficar só 6 meses nos Estados Unidos, eu não tenho condições de prometer isso, então eu agradeço e eu não vou comprar o carro. Mas é isso, é a comoção que se dá, entendeu? Em relação a esses pontos. E isso está no dia a dia da gente. Eu não sei se vocês viram uma série vale a pena ver, o 8 de Istambul. O 8 de Istambul fala dessa questão política na Turquia, sem mencionar em nenhum momento a política propriamente dita.
Entende? Então, mas ela mostra como isso gera, essa política mais extrema, gera desavença familiar, gera desavença entre os amigos. Então, essa polarização é uma coisa que afeta o dia a dia da gente, se a gente começar a falar de política. Isso tem a questão da afetividade, que é muito forte. Não sei como é que nós vamos sair desse processo. Eu acho que como superar esse processo é muito importante. Por quê? Porque qualquer coisa pode ser polarizada, qualquer coisa. Veja a questão ambiental na história, ela nunca foi tão polarizada quanto agora. Então, a gente tem... os impasses vão ser muito maiores na gestão da política, se continuar dessa maneira. A percepção que eu tenho, a Luciana está falando isso, e o Roberto também, da polarização, esse é um fenômeno que está em todo canto do mundo, né? O problema da polarização. Nós estamos vivendo uma era de extremos mesmo. Vimos isso agora na eleição do Peru, na eleição dos Estados Unidos, na eleição da Bolívia, né? A ex-presidente da Bolívia está presa, né? No Chile, a coisa está radicalizada também, né? Rocha, na Europa, os países do leste europeu ali, a extrema-direita veio queimando pneu. Todo país lá, Polônia, Hungria, Bulgária, Romênia, aqueles países todos ali, os ucranianos, então está tudo na Turquia, a coisa está estranha, né? Então eu imagino, eu não sei se isso é um voo de galinha, certo? Ou se é uma coisa mais longa, entendeu? Mas aqui no Brasil, né, aqui parece que vai arrefecer, porque assim, a direita mais com gosto de sangue na boca, a gente está conseguindo identificar o tamanho dela, né? Então, portanto, ela tem um tamanho que não vai conseguir fazer o que ela quer, pelo tamanho que ela tem. Mas, enfim, Roberto, é um dado da realidade. Aproveitar essa dica aí do Rocha, então sair da guerra civil do Afeganistão e vão entrar na guerra civil do Brasil, no clima de guerra civil. Peraí, deixa eu só adicionar para a gente debater aqui rapidinho. Eu estou com as coisas abertas aqui, ó. Essa coisa da polarização é um tema que eu venho assim acompanhando. Vou botar aqui para vocês na tela, ó. Comentem isso aqui comigo, né? Isso aqui, ó, o Pew Research faz isso, tá, pessoal? São perguntas que eles aplicam há anos, né? 10 perguntas aí, ó. Que aí você escolhe com qual tem a posição conservadora e a posição liberal. A posição liberal, a posição de esquerda. Sei lá, primeira pergunta, né? O governo quase sempre é ineficiente e gastador, né? Então, o conservador tende a concordar mais com essa, ao passo que a pessoa de esquerda, o democrata, tende a concordar. O governo, em geral, faz um bom trabalho, né? Faz um trabalho melhor do que as pessoas avaliam, né? E aí você tem esses dois lados. Aí olha como é que evoluiu a opinião pública americana com o tempo. É muito chocante isso, perdão. Né? Aqui em 94, 2004, 2017, tá? Vendo a opinião média, entendeu? Aqui pega os democratas. Então, a opinião mediana dos democratas está aqui, né? A direita deles tinha 64% dos republicanos. Isso passou para 70%, isso passou para 95%. Ou seja, é um fenômeno de décadas de polarização da opinião pública, né? E aí você tem esse afastamento aqui, olha. Em 94, o democrata mediano, o republicano mediano. Olha em 2017 como é que eles estão. De 94 para 2004 não aconteceu um afastamento grande, mas de 2004 para 2017 aconteceu. Então é uma coisa que está na sociedade, antes de estar nos políticos, ou enfim, ou está nos dois. Aí, ô Rocha, por que eu me lembrei desses dados que eu tenho aqui? Porque você mencionou, olha, aqui tem esse artigo, né, tendências de polarização efetiva por país, né, os dois países, os dois principais partidos. Isso é uma escala que você pergunta o quanto você gosta de um partido. Você pergunta a posição do cara, o cara é de direita, o quanto ele gosta do outro partido, do dele e o do esquerda, né? Então, países que se polarizaram mais, Estados Unidos, Canadá e Suíça. Países que ficaram na mesma, Nova Zelândia, Austrália e Reino Unido. Países que se tornaram menos polarizados, Noruega, Suécia e Alemanha. Tá? Isso aqui eu só coloquei para ilustrar. Por exemplo, a Alemanha, ela vem conhecendo aí, com o passar do tempo, né, governos de aliança entre a social-democracia e a democracia cristã, que sempre foram polarizados. Então, aquilo educou a sociedade a se polarizar menos. Né? Então, a Alemanha diminuiu o nível de polarização dela. Né? Aí cabe um papel fundamental para a Angela Merkel. Né? A Angela Merkel teve um papel fundamental nos últimos 15, 20 anos na Alemanha. Agora, é o seguinte, a Alemanha é um caso interessante, porque
o governo dela é um governo de equilíbrio, né? Acho que foi o Alberto que falou da questão dos consensos, né? Nós, no Brasil, perdemos a capacidade de produzir consenso. Nós fizemos uma Constituição e, de lá para cá, nós fomos vendo o esgarçamento desse setor que conseguiu produzir a Constituição e que era capaz de produzir consenso, né? E se esgarçando, e acabou agora nessa situação que nós estamos. A Alemanha, a Merkel está saindo, e é engraçado porque ela não está conseguindo emplacar o sucessor. Certo? O eleitor é que está construindo a sucessão dela. Provavelmente, pelo andar da carruagem, talvez o próximo governante seja do SPD, que é o Partido que é o Partido Socialista, o socialista alemão. Eu não sei se você viu uma pesquisa lá, as pessoas dizendo que votam nele porque ele é o que mais se parece com a Merkel. Ele se parece mais com a Merkel. O eleitor está dizendo, eu vou votar nele porque ele é mais parecido com a Merkel do que a pessoa que a Merkel está indicando. Mas, enfim, de qualquer maneira, é pouco provável que você mude muito isso, a não ser que os socialistas, que, aliás, é interessante, o socialista é o partido alemão, a relação com o PT, da Internacional Socialista. O PT também é da Internacional Socialista, como o SPD. O Helmut Schulz, que era o dirigente mais importante do SPD em 2018, ele esteve em Curitiba visitando Lula. Ele veio da Alemanha visitar Lula na prisão e prestar solidariedade do Partido Socialista Alemão, o SPD, ao Lula. Então, o que vai acontecer, talvez, de mais radical lá, seja um governo do SPD apoiado pelos verdes, mas é pouco provável que isso aconteça. Talvez a gente continue com essa coalizão que está aí, que sustenta a Merkel, com o SPD na cabeça. Muito interessante. O SPD é um partido interessante, é o Partido Operário de Esquerda mais antigo, ele foi fundado alguns anos antes do PSOE, os dois mais antigos são esses, né? E o SPD vem perdendo votos com o passar do tempo, de maneira estrutural, é até compreensível, né, o fenômeno, né? Vem perdendo para os verdes, nascem os mais jovens, etc. Você não vive mais nesse mundo operário, você tem novas agendas, o SPD é incapaz de incorporar essas novas agendas e faz-se uma outra elite, num outro partido que incorpora isso. E ele, de fato, estruturalmente perdeu o voto, né? O que aconteceu também é que a democracia cristã também vem estruturalmente perdendo voto. Aconteceu uma coisa, houve uma dissidência dentro do SPD, que um setor do SPD considerou que o partido foi muito para a direita, e aí saiu e fundou um novo partido, que é aquele chamado à esquerda, Die Linke, né? À esquerda, que conseguiu lá um percentualzinho de votos, tem representação no parlamento. O parlamento alemão hoje tem os dois principais, né? A democracia cristã tem um partido específico da Baviera, né? CDU-CSU, são partidos irmãos, eu considero sendo um só, né? Porque esse acordo que um só existe na Baviera e o outro existe em todas as demais regiões do país. Aí você tem o SPD, dois, aí você tem o Die Linke, né? Você tem aquele pessoal extremista de direita, né, aqueles AfD, etc., e você tem os verdes, que cresceram muito nos últimos anos. Né? Basicamente, são 5 partidos. Você tinha um partido liberal, mais de centro, que na eleição passada não atingiu a cláusula de barreira dos 5% de cadeiras do parlamento, então ficou vedada a entrada dele no parlamento. Foi algo inédito, aí, um partido que sempre foi muito pequeno, foi sempre importante quando você tinha aqueles governos ou só de direita ou só de esquerda, ele estava ali no centro, é o centrão de lá, né? Ele apoiava todos os governos, tá? E hoje ele não está no parlamento, né? Então, uma vitória do SPD vai depender de uma aliança com os verdes, né? Muito provavelmente para formar a maioria no parlamento, né? É bem interessante, o caso alemão é bem interessante, pouco acompanhado no Brasil, mas muito interessante. E o detalhe é que ainda tem Partido Comunista na Alemanha, e Partido Comunista organizado. Não tem muita representação parlamentar, mas é um partido no movimento sindical. Depois que eu te conheci, eu tenho que dizer, eu duvido que os comunistas alemães sejam como os comunistas brasileiros, né? Não são. Eu, inclusive, quando estive lá, eu tenho um filho que mora na Alemanha, aliás, ele é cidadão alemão, a última vez que eu estive lá, eu fui visitar, fui na sede do Partido Comunista, uma reunião com eles e interagi lá, fui visitar o monumento da Rosa Luxemburgo, porque foi ela, né, que fez a dissidência que
depois levou ao fortalecimento e a criação do Partido Comunista. Muito bacana a história deles. Mas é uma sociedade extremamente democrática, muito democrática. Então, só queria voltar só à questão dos gráficos um pouquinho para dizer o seguinte, aquela divisão era divisão em relação à avaliação de governo, era isso? Não, em relação àqueles 10 itens, aquelas 10 perguntas que média. Visão de mundo, de esquerda ou de direita. Agora, isso que queria colocar, tipo assim, um agravante para isso, né? Porque se a gente, em 14, mostrando que é um pouco antes do Bolsonaro, né? Ou seja, em 2004, 2017, a polarização aconteceu ali. Levou, sei lá, 13 anos, enfim, ninguém, né? O que eu vou contar em termos de 14, na eleição de 14. Em eleição de 14, a avaliação da economia aqui no Brasil, ela passou a importar menos do que ela vinha importando antes. Aí, a gente ficou curioso com aquilo, né, e fomos dar uma olhada no que estava motivando a avaliação da economia. E aí a gente pegou os dados do ESEB, e a partir dos dados do ESEB, começamos a verificar o seguinte: o conhecimento objetivo da economia, ou seja, se as pessoas sabiam qual que era a taxa de desemprego, taxa de inflação, ou seja, se a pessoa estava bem informada ao avaliar aquilo, e pegamos também componentes afetivos, tipo identidade partidária, afetividade partidária e tudo mais. E na hora que a gente faz a regressão para avaliar o que pesa, o que está valendo mais, o conhecimento da taxa do desemprego, o conhecimento das taxas da macroeconomia impactam muito menos do que a afetividade partidária. Ou seja, de fato, as pessoas, essa questão hoje da polarização influencia, inclusive, a maneira como elas avaliam os governos. Então, assim, esperar muita racionalidade é difícil. A economia vai importar sem dúvida. Agora, a gente tem que ver essa questão também de como a afetividade vai estar impactando esses aspectos. Então, assim, mostrando a dificuldade disso para a coisa. Agora, é claro, vocês falaram, daí que veio a história, começou a história da Alemanha, que depende dos líderes, né? Sim, depende dos líderes, assim, há uma tendência, mas os líderes, a importância dos líderes, você ter um Erdogan na Turquia, ter um Bolsonaro no Brasil, ou seja, pessoas que fomentam, líderes que fomentam a polarização, é um estímulo a mais, não tem a menor dúvida. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Eu tenho a sensação que eu moro em Curitiba, né? Portanto, eu moro numa região onde talvez essa polarização, esse afastamento do centro tenha se aprofundado muito mais, né? E a sensação que eu tenho é que as pessoas não gostaram do que viram, né? Elas produziram, elas caíram, foram para a radicalização, para o extremismo, para o afastamento do centro, e a impressão que eu estou tendo é que elas não gostaram do que viram. Assim, é frequente aqui conversar com pessoas conservadoras que votaram no Bolsonaro, que caíram naquela onda, e que hoje estão dizendo, esse troço não é legal, não é bacana, isso aí... A impressão que eu estou tendo é que elas estão refluindo e voltando para o centro, né? Porque não gostaram do que viram, né? Essa coisa é ruim, ameaça a paz, a democracia, gente perdendo briga dentro da família, né? Não tem mais o almoço de final de semana porque os caras não aguentam 2 minutos de conversa sobre política. Então, eu acho que a impressão, que eu não sei se você tem essa impressão ou tem números sobre isso, mas a impressão que eu estou tendo é essa: as pessoas não gostaram do que viram. Eu acho que sim, Rocha. Eu acho que o melhor exemplo foi 20, que foi um processo meio de voltar para a política tradicional. Agora, a ver como vai ser o comportamento daqui para frente. Eu acho que a gente teve se 20 se repetir, se aprofundar, né? Ou seja, que eu entendi como meio um recuo do que foi 18, ótimo. Agora precisa acompanhar para frente. Olha só, mas existe uma coisa mais profunda. Eu vou trazer um assunto aqui que o Eustáquio chegou a comentar, que é a coisa da vacinação da variante Delta. Não sei se vocês viram essa semana, né?
já começou a pipocar aqui e acolá como o Brasil acelerou a vacinação, né? Já faz tempo aí, a gente está batendo aí 2 milhões de vacinados por dia, somando primeira e segunda dose, e já começaram a surgir, né, os primeiros gráficos, mostrando que a nossa aceleração levou em algumas métricas, a gente está muito próximo até passar Estados Unidos e Europa. Né? É bem interessante isso, quer dizer, tem toda a coisa das variantes, né? Mas é fato, né? É um fato, a gente sabe disso, né, Eustáquio? Eu sei que, né, muitas vezes as coisas pioram, né, e depois elas melhoram, né? Para a tristeza dos pessimistas, né, elas também melhoram. Você está vendo agora aí, né, a menor média de número de casos do ano e a menor média de mortes do ano. Quer dizer, a gente está começando a ficar comparável com o ano passado, né? E não tem nada que tenha mudado no Brasil, a não ser uma coisa, a vacinação. Né? A vida está normal no país, quem quer usar máscara usa, quem não quer não usa, quem quer trabalhar presencialmente trabalha, quem não quer não trabalha. Então, como é que os casos e as mortes estão diminuindo? Só tem uma explicação, o avanço da vacinação. E eu vou dizer mais, tá? Utilizando basicamente o bom senso, a vacinação de primeira dose, tá? Não a de segunda dose. A segunda dose só chegou a 1/4 da população brasileira. Portanto, ela não seria suficiente para baixar nem número de casos, nem número de mortes. Mas a primeira dose já, né, passa lá de 50% da população, enfim. Por quê? Porque algumas vacinas, AstraZeneca, Pfizer, na primeira dose, essas variantes mais comuns até agora, elas imunizam bastante. Né? A gente não sabe o que vai acontecer com a Delta. Eu queria, Eustáquio, só colocar aqui para ilustração, né, um gráfico que apareceu, que eu acho que todos vocês também vão gostar aí, que é bem legal isso aqui, dos casos nos Estados Unidos. Olha que bacana isso aqui, né? O CDC liberou aí essa semana, Chart of the Day, o gráfico do dia, né? Hospitalização por Covid, né? Então, hospitalização em vermelho lá embaixo das pessoas vacinadas e em azul das não vacinadas. Então, a diferença entre o vermelho e azul é o efeito da vacina. Então, e lá nos Estados Unidos tem uma característica, lá eles têm esse movimento anti-vacina, é antigo, ele não é de hoje. Né? E essas pesquisas lá mostram que a disposição, 1/3 dos republicanos, as pessoas lá se declaram, você faz uma pesquisa e pergunta, você é republicano, democrata ou independente? As pessoas se dizem lá, 1/3 dos republicanos dizem que não vão se vacinar. Isso não existe no Brasil. Isso não existe no Brasil. O Brasil é um dos países do mundo, né, Brasil e Índia, nos quais as pessoas mais gostam e querem se vacinar. Eu vi ontem um episódio que foi absolutamente fantástico. No DF saiu uma menina, um adolescente, chegou lá para se vacinar, tinha 17 anos de idade, disseram, olha, não chegou a sua idade. Ela ficou pé da vida, teve um ataque de fúria e quebrou vacinas que estavam lá. Cara, a pessoa quer tanto se vacinar, que faz um quebra-quebra num posto de vacinação porque não consegue ser vacinado. É impressionante isso. Roberto, mas veja só, eu acho, não, tenho certeza que a vacina tem um efeito muito grande. Mas vamos pegar o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, na primeira dose, ele vacinou mais ou menos igual ao Brasil, tá? Por causa desses problemas todos que você falou aí. Mas na segunda dose, eles estão bem à frente do Brasil. Tá? E aí, o que aconteceu nos Estados Unidos? O número de casos e de mortes estava muito alto em janeiro. Aí, nos 6 meses seguintes, eles caíram. Por exemplo, o número de mortes caiu para 200 mortes por dia. Tá? E como que está hoje? Mesmo com a vacinação de primeira dose igual ao Brasil e de segunda dose muito mais avançada do que o Brasil, o número de casos passou de 1.000 e está subindo. E o número de casos passou de 150 mil. Tá? Agora vamos pegar o México. O México é a mesma coisa. O México, até janeiro, fevereiro, tinha um número de casos de morte muito alto, diminuiu, foi lá para baixo, muito menos do que o Brasil é hoje, tá? E o México também subiu. O México está em termos de coeficiente de mortalidade, já passou o Brasil. Então, o que acontece? O artigo que eu estou fazendo agora para domingo, eu estou comparando a América do Norte com a América do Sul. O que acontece? Eles têm ondas defasadas. Tá?
Quando a América do Norte sobe, a América do Sul cai. Quando a América do Sul sobe, a América do Norte cai. Então, nós estamos no momento atual, né, que a América do Sul está caindo, não só o Brasil, a América do Sul todinha, e a América do Norte está subindo. Então, se isso for verdade, e com a predominância aí das novas variantes, tudo indica que o Brasil vai ter uma outra onda, não tão letal como as anteriores, mas vai subir o número de casos e vai subir o número de mortes, a despeito das vacinações. E a vacinação tem dois problemas aí. Primeiro que você tem o prazo de validade, né? Isso está ficando claro, que você toma a vacina hoje, depois de 6 meses, 1 ano, ela já não é mais efetiva, tá? E segunda, tem aquele negócio de senescência, né? Principalmente as pessoas mais idosas, elas perdem a proteção da vacina mais rápido. Por exemplo, no mês de julho, o número de mortes no Brasil foi menos idosos morrendo do que pessoas adultas. Morreu mais adultos do que idosos. Agora já voltou os idosos morrendo de novo, né? Então, o que a gente tem que ter cuidado com isso que você falou é um certo oba-oba das pessoas. Não, já acabou. O Bolsonaro mesmo falou isso. O Bolsonaro falou, não, de novo, né? Ele falou, nós estamos chegando no fim da pandemia. E quando o Bolsonaro fala essas coisas, eu já fico assim, nossa senhora, é porque o negócio vai piorar, né? Então, assim, está tudo normal no Brasil. Você viu, teve jogo de futebol com portão aberto, festas sendo realizadas, né? Então, assim, o perigo da gente ter uma outra onda é muito grande. Tomara que não tenha, né? Tomara que o otimismo do Alberto vença o meu pessimismo. Mas, como tem aquela famosa frase, né? O otimista é o pessimista mal informado, então a gente tem que tomar cuidado. Eu ia falar sobre o Alabama. Eu vi uma matéria essa semana sobre o Alabama. O índice de vacinação no Alabama é muito baixo. As pessoas não estão se vacinando no Alabama. E o bicho está pegando lá forte, porque as pessoas não se vacinam. Esse negócio, até tu, Rocha, o cara vem com o negócio de Butão, Vietnã, Nova Zelândia, agora você vem com Alabama. Não é possível, rapaz. Não, estou tentando dar uma estimulada nele. Ele está te reforçando o que você falou. Agora para falar negócio assim, olha, vamos falar de novo da Nova Zelândia. A Nova Zelândia está controlando, ela não tem polarização, ela é um país com renda per capita alta, ela protege o meio ambiente, né? Então, assim, é o show. Nova Zelândia é o show. Esse cara realmente é um inveterado. Pessoal, vem cá, como é que fica? Não, vem cá, e o Bolsonaro? O Bolsonaro teve 3 derrotas essa semana que são impressionantes, né? Ele perdeu na questão indígena, os indígenas estão lá na rua, ele queria proibir as manifestações, e os indígenas foram para a rua protestar contra o marco temporal, né? Ele perdeu no inquérito da fake news e ele perdeu no Senado com o Rodrigo Pacheco arquivando o processo de impeachment do... O Rocha, o Stack ainda teve outra. Então, o Faquinha arquivou... 3-0, levou uma goleada de 3-0. Mas o Faquinha arquivou a solicitação dele... E teve o negócio do Lula ainda, né? Então, assim, 4-0. O Bolsonaro perdeu de 4 essa semana. 5. Inclusive, ele começou a verbalizar, né, o problema, dizendo que ele está só, que ele está vendo que, assim, se essa cena que está aí hoje não mudar, na cena econômica, e tudo indica que não vai mudar, vai até talvez piorar, ele perde a eleição. Então, já tem gente falando em primeiro turno. Do jeito que está indo aí, daqui a pouco... Agora, o Rocha, você nota uma excitação muito grande, né, junto a determinados meios, não a opinião pública, claro, mas determinadas elites, dessa coisa da terceira via, né? Essa semana, muita movimentação, artigos,
né? Blá, blá, blá para lá, blá, blá, blá para cá. Olha, eu acho, né? Isso daí tem que combinar, como é que é o Garrincha, tem que combinar com os russos, né? Os russos é o eleitorado, quer dizer, você pode ter 30 terceiras vias, né? Agora precisa ter voto, né? O problema da terceira via, eu acho que foi você que já falou isso aqui, Alberto, alguma vez, as vezes em que o terceiro colocado conseguiu se aproximar do segundo nas eleições, na nossa série de 8 eleições presidenciais. Isso aconteceu com o Brizola em 89 e depois não aconteceu mais. Não. O terceiro se aproximar. O terceiro se aproximar do segundo. Então, se continuar como está, e parece que vai continuar, porque o Bolsonaro tem uma resiliência notável, né? Ele não cai de 20. Nenhum. Nos piores momentos dele, ele não desceu de 25. Se ele mantiver isso aí, ele impede que surja a terceira via. Então, lógico, vai ter esse esforço, está tendo um esforço enorme, grande, para se criar a terceira via. Aparentemente é o Dória que vem aí, está conseguindo costurar dentro do PSDB a candidatura dele. Eu acho que ele vai lograr êxito nisso e vai haver um esforço grande, né? Agora, vai ter o bloqueio do Bolsonaro e vai ter o problema do argumento, né? Vão ter que falar que o PT rouba, que o Bolsonaro é complicada a vida da terceira via. Olha, eu acho, só uma coisa, eu acho que o Bolsonaro vai ter um final de ano horrível no Brasil. Porque, olha, a gasolina a R$ 7,00 o litro, ela está mais cara do que a cerveja, né? Isso é uma coisa absurda. Essa semana eu recebi um meme, o cara disse assim, se você for pego dirigindo o carro e bebeu cerveja, você vai ter que explicar onde é que você arrumou dinheiro para beber cerveja e abastecer o carro. Exatamente. A inflação batendo recordes, o desemprego que não cai, ele só sobe no CAGED, mas no resto o desemprego não sobe, né? A fome subindo, tá? Mas principalmente a crise hídrica e a crise energética, porque a gente sem água e sem energia não tem como um país funcionar sem água e sem energia. Aqui em São Paulo já começou o racionamento de água, viu? Não, aqui no Rio, aqui no meu prédio, vários dias aqui, a gente recebe comunicado, não chegou água, economiza água, assim, já tem mais de um mês que assim, tá intermitente. Tem dia que não tem água, aí tem outro dia, aí compra um caminhão-pipa. Então, assim, a coisa vai se agravar muito. Esse debate sobre o problema hídrico, a imprensa é muito, muito ordinária, de modo geral, porque ela não coloca esse ponto na pauta. Você vê, raras vezes você vê matérias sérias, bem feitas sobre isso. Então, eles escondem porque as empresas de saneamento são grandes anunciantes, gastam dinheiro com anúncio, né, e empastelam a imprensa. Então, não se discute isso. Mas aqui em Curitiba, o ano passado, do final do ano passado para o começo desse ano, eu tive que comprar uma caixa d'água de 5.000 litros, improvisar aqui no quintal, fazer um buraco para enterrar uma caixa d'água de 5.000 litros, porque começou a ter um negócio que um dia tinha água, 3 dias não tinha. Aí acaba a água da caixa, que fica lá em cima, no teto. Entendeu? Aí eu falei, vamos comprar uma caixa d'água maior e pôr lá fora da casa e resolvi meu problema. Mas as pessoas aqui em Curitiba continuam com o problema, porque tem dia, vem água um dia e fica 3, 4, 5 dias sem ter água. Então, isso aqui em Curitiba, rapaz, não tem cabimento um troço desse. Agora, eu queria levantar um tema para vocês. Eu não me lembro qual foi a justificativa que o Bolsonaro deu para não adotar o horário de verão. Nós sabemos que o horário de verão economiza pouco. Isso aí todo mundo sabe. Eu acho que na época teve alguma coisa de justificativa religiosa, né? Porque o dia, né, o nascer do sol... Negacionismo. Foi negacionismo, só isso. Negacionismo. Agora, veja só, o horário de verão, Rocha, ele tradicionalmente, quando nós tínhamos, ele começa em outubro, nós já estamos chegando perto de setembro. Ele vai ser pressionado a colocar de volta o horário de verão, porque nessa altura do campeonato, qualquer 1% é útil, né? Vamos ver qual vai ser a decisão, né? É uma coisa que pode ser decidido lá na frente, em cima da hora, né?
mas a pressão vai ser muito grande para o retorno do horário de verão. E hoje eu acordei conversando a respeito disso. Eu fico impressionada também como o pessoal que se mobiliza para o meio ambiente não aproveita essa janela de oportunidade para relacionar o cuidado com o meio ambiente com a falta de água, né? Ou seja, se tem uma janela, de períodos em períodos a gente se depara com essa situação. E seria uma oportunidade para mobilizar a população urbana também sobre a falta de chuvas, a consequência que a falta de chuvas, na verdade, ela em parte é a consequência do desmatamento da Amazônia, do corredor de ventos e de chuvas, e aí se perde a oportunidade de trazer esse debate. Isso seria Luciana, muito importante para mobilizar a população urbana. Eu acompanho bastante isso. Todo lugar que eu vejo fala isso o dia inteiro. Eu acho que está sendo falado, sim, Luciano. O Brasil perdeu 15% da massa de água. O problema é isso que o Roger falou do negacionismo. Existe negacionismo na sociedade que tenta escamotear isso. Mas se você pegar qualquer site do meio ambiente, né, você vai ver que isso está sendo falado todo dia. Está sendo. Mas você tem razão, Luciano. Não tem a repercussão, né, que deveria ter. Uhum. Agora, Beto, antes de terminar, eu queria só falar uma coisa que nós estamos gravando na sexta-feira e o IBGE divulgou hoje, sexta-feira, né, às 9 horas, as novas estimativas da população, né, e deu 213 milhões de habitantes. Bom, mas é só para esclarecer essa questão de população, porque é o seguinte, as projeções do IBGE, que foram divulgadas hoje a nível municipal, né, elas foram feitas em 2018, antes da pandemia, né? O IBGE iria refazer as projeções assim que tivesse o censo de 2020. Não teve, aí, então vamos deixar para 2021. E aí, não teve 2021, vai ter de deixar para 2022, 2023 a revisão. Só que, com a pandemia, né, todo mundo sabe que aumentou o número de mortes, diminuiu o número de nascimentos. Então, essa projeção do IBGE, ela está superestimada. Como não teve censo, como não teve contagem em 2015, né, ela só vai poder ser refeita depois do censo. Agora, esse ano não vai ter problema, não. A imprensa já está divulgando esses dados, tudo bem. Só que a questão é a seguinte, esse dinheiro, essa conta de qual que é a população municipal, ela é utilizada para repartir recursos do Fundo de Participação dos Municípios, né? Então, como todo município cresceu, ninguém vai reclamar. Mas ano que vem, quando vier o censo, provavelmente, né, o número que do censo vai apresentar vai ser muito menor. E aí vai ser uma chiadeira geral, né, e uma crítica geral contra o censo. Então, eu queria só para alertar isso, para dizer o seguinte, olha, esses dados que o IBGE acabou de divulgar, eles não são real no sentido assim, eles não foram medidos, eles são estimados e foram estimados em 2018. A metodologia é correta, não estou questionando nada disso. Claro. O problema é o seguinte, é que como não teve censo, como não teve contagem, o próprio IBGE não consegue refazer isso, essas contas. E esse problema vai aparecer na hora que fizer o censo. Então, eu já estou alertando, só para as pessoas perceberem isso, que é um abacaxi que vai aparecer ano que vem. Você está sendo pessimista, é isso? Não é pessimista, é só uma questão metodológica, que não é nem questão de pessimismo nesse caso aqui. É que eu estou querendo ressaltar a falta que o censo faz. O próprio IBGE está ficando enrascado com a falta de censo. Quanto mais joga o censo para frente, mais desatualizado fica as pesquisas. Não é culpa do IBGE. Ele segue uma metodologia, precisava do censo, precisava da contagem. Não tem contagem, não tem censo, a coisa fica desatualizada. Aí vem o Paulo Guedes depois e fala que o IBGE está na época da pedra lascada. E aí quer cortar mais recursos do IBGE. Não, o IBGE está lascado, não temos dúvida nenhuma. Mas aí utilizar, ou seja, você não faz o censo, não dá dinheiro, não investe no Instituto e depois põe a culpa no Instituto. Né? É complicado isso. Aliás, o Paulo Guedes, essa semana, teve
duas frases brilhantes, né? A gasolina mais cara, duas, né? Mais não duas. adianta chorar. Como é que foi mesmo? O que ele falou, Roger? A gasolina tá cara e vai ficar cara mesmo, não adianta chorar. É isso aí. Bom dia. Abraço para vocês. Bom dia. Falou.